Vamos para a terceira parte. A câmera travou de novo. Mas deixa eu ver aqui onde é que eu tava. Sim, evidentemente há vantagens enormes na decisão rápida e definitiva, mas essas decisões têm um preço. O erro do juiz, ele violar intencionalmente, ele tá bebão. Para isso tem seu grau de recurso, mas o grau de recurso ainda assim pode ser falho. Isso voltando, né? O tema eu já tinha falado isso. As determinações do marcador são definitivas, porém falíveis. E para Hart, a falibilidade do juiz é um risco a ser pago. Afinal, ela é muito melhor do que um estado sem árbitro, sem esse tipo de coisa, onde reina a bárbara e reina a lei do mais forte. Ou, pelo menos não existiu nenhum estado até hoje que as pessoas conseguissem resolver seus próprios problemas. Que é bem triste. Deu uma bad agora. Feels bad a mais. Sim, regras são... sim, ele bota um ponto final nisso, com o exemplo das regras, da falibilidade. E ele dá outro dos argumentos do cético, que fala que as regras são simples predições das decisões do tribunal. São simples argumentos, são simples predições das decisões do tribunal. Deixa eu ver como explicar isso. Predições no sentido de elas preveem e elas simplesmente elas só se tornam verdade com a decisão judicial. E para Hart não. Para Hart as regras são padrões a se seguir. Existem até casos simples que as regras são simples previsões do que vai acontecer. Casos simples que ele dá o exemplo de a certeza que no xadrez as peças do bispo vão ser movidas na diagonal. É uma certeza binária. Como diria meu professor Paulo Henrique Tavares, é um caso que, por exemplo, o cara matou, está provado que ele matou, ele vai ser preso. É uma consequência óbvia, uma consequência binária, uma consequência tão certa quanto que o bispo vai ser movido em diagonal. Mas apesar desses casos simples, elas são um padrão a se seguir. Isso não se dá simplesmente por previsibilidade. Isso se dá porque o juiz tem um padrão a seguir. Porque o juiz ele tem o padrão da lei. Ele quer seguir a lei. Não é porque a lei dá simplesmente essa previsibilidade. E esse padrão a ser seguido, ele muitas vezes, ou deveria fazer, ele limita esse poder discricionário do juiz, esse poder de simplesmente dizer pela força o que vai acontecer. Com isso ele termina o capítulo 3, que é massa, e começa o 4, que na minha opinião é mais propriamente filosófico do que jurídico, mas é igualmente fantástico. Ele começa o capítulo com uma frase bem legal. O formalismo e o ceticismo sobre as regras são os Scylla e Caríbides da teoria jurídica. São grandes exageros, salutares na medida em que se corrigem mutuamente, e a verdade reside no meio deles. Foda demais, porra. Sim, voltando, Scylla e Caríbides são os monstros da mitologia grega, e Ulisses, o grande herói da Odisseia, ele tentou, pelo menos, passar no meio dos dois, passar no meio de duas alternativas desagradáveis, que para Hart seriam formalismo extremo ou ceticismo extremo. E
ele tenta sempre passar nesse meio. Apesar de, como eu já disse, ele cair mais pro formalismo. Até porque ele é um positivista. Mas mesmo assim, esses grandes exageros devem ser evitados. E deixa eu só desligar o ventilador aqui. Devem ser evitados. E o título do capítulo 4, que eu não disse, né, desculpa, é a incerteza quanto à regra de reconhecimento. A regra de reconhecimento, ela vem desde Kelsen, quando ele fala da regra de reconhecimento como um critério de validade. Ele tira a noção de justiça da regra de conhecimento e fala que a regra vai ser regra independente dela ser justa, independentemente dela ser eficaz. Ela simplesmente tem que ser válida. E o Hart vai justamente atrás dessa validade. Ele pega vários argumentos céticos em torno dessa validade e vai... argumentos lógicos, céticos, e vai tentando responder. E é bem filosófico, é bem legal. O primeiro é sobre a soberania do parlamento. Era uma época que o parlamento inglês era totalmente soberano, tinha poder, onipotência, podia criar qualquer lei, qualquer coisa. E, e sim, aí ele cita o paradoxo da omnipotência. O paradoxo da onipotência. Aquele velho paradoxo do Deus que não necessariamente um Deus, mas um ser onipotente. Vou falar um Deus porque a maioria das pessoas tem a ideia de Deus como ser onipotente. Enfim, Deus pode fazer tudo. Mas se ele pode fazer tudo, ele pode criar uma pedra que ele não possa levantar? A resposta primeira para isso é pode, ele pode fazer tudo. Mas se ele criou uma pedra que ele não pode levantar e não pode levantar a pedra, ele não é onipotente, ele não pode fazer tudo. É um paradoxo lógico que alguns filósofos eles refutam esse paradoxo com a ideia da linguagem não ser o suficiente para a ideia magnânima de onipotência. A linguagem simplesmente não consegue descrever, cai nessa falácia lógica, nesse paradoxo da onipotência. E Hart aplica, Hart não, os céticos, eles aplicam essa ideia justamente no parlamento. Poderia o parlamento inglês que podia tudo, poderia ele criar regras para se controlar? Regras que ele mesmo não pudesse violar? Ou não? Ele poderia sempre violar todas as regras? E se existisse a incerteza que isso ia gerar? Uma regra, por exemplo, sobre vida, de um dia para o outro ser, sob pena de morte, ser colocada num Estado brasileiro que não permite, salvo no caso de guerra declarada, e colocar para todos os mundos, colocar para pena de furto, do nada, assim. E ele justamente coloca isso e ele defende que o parlamento, fugindo um pouco dessa tese filosófica, ele defende que o parlamento pode e deve se limitar. Indo por exemplo do Brasil, deve ter cláusulas pétreas como os direitos fundamentais, como ser um Estado democrático de direito e a merda toda. E cláusulas pétreas no sentido que nem mesmo a Câmara Legislativa pode interferir, pode mudar. E para ele esse é o ideal de onipotência. É a onipotência que pode se controlar. O Deus que pode criar a pedra e não levantar. Ele fala do problema da norma fundamental, que é um dos problemas da teoria de Kelsen, né? E só um resumo rápido, a norma fundamental seria o que dava suporte a uma Constituição, sendo que a Constituição não pode dar suporte a si mesma, porque uma regra não pode dar suporte a ela mesma. Uma regra não pode se criar. E ele estabelece vários parâmetros. Ele fala como a Constituição pode dar base a ela própria.
Isso, na própria teoria kelseniana, isso é uma coisa difícil de provar. Ele recorre à norma fundamental, que é vazio em conteúdo, portanto não é direito natural. Ele também dá o exemplo do parlamento suicida, que é um parlamento tão pica, que cria uma lei para se destruir. E se ele é tão pica, ele pode fazer isso. Mas enfim, são normas e mais normas. E no final, nas últimas páginas, ele fala que, apesar das regras serem duvidosas, que são uma condição necessária, tanto da linguagem, que é duvidosa em si, ambígua em si, quanto do direito, que é formado pela linguagem. E ele fala que nem toda regra deve ser sujeita a dúvidas. Afinal, qualquer, qualquer direito precisa de dogma. Qualquer religião, inclusive, precisa de dogmas, precisa de coisas inquestionáveis. Não, e ele mais uma vez volta para a discricionariedade e fala que essa aplicação, essa autoridade, ela sem dúvida, essa aplicação, essa autoridade retiram a dúvida das decisões. Com as regras, os tribunais evitam dúvidas, evitam essas dúvidas lógicas. No final mesmo, deixa eu ver aqui rapidão, antes que a câmera bugue de novo. Ele dá uma trollada bem legal, achei legal pra caralho. Ele fala, devemos, aqui na franja, essas questões muito fundamentais, devemos saudar o cético acerca das regras. Ou seja, ele reconhece a importância do cético. Até porque tem um capítulo só refutando ele e o formalista. Desde que ele não se esqueça que é na zona da franja que ele é bem-vindo. E desde que não nos tornes incapazes de ver o fato de que é aquilo que torna possível este desenvolvimento notável de tribunais, as regras em grande medida prestígio. E ele fala que cultivamente regidos pelas regras nas zonas vastas centrais do direito. Enfim, ele tira a onda com o cético, né? Ele fala que o cético tem que ficar no seu lugar mesmo, que apesar das suas perguntas serem importantes, elas não resumem o que é direito. Para finalizar, é uma teoria um pouco hobbesiana do direito, no sentido que ela abre mão do questionamento, as pessoas abrem mão do poder em si para dar o poder para um órgão discricionário, ou seja, que vai irradiar regras, simplesmente pela certeza, pelo, digamos, contrato social. E é bem legal, muito bem feita a teoria dele, a teoria das regras secundárias e das regras primárias. É uma coisa que fecha muito bem, que refuta muito bem a tese dos direitos que os tribunais dizem que é, porque fala que os tribunais existem simplesmente porque regras secundárias criaram eles. Ou seja, não tem o direito de ser só o que os tribunais dizem, se eles precisam de direito para serem criados. Enfim, só isso que eu tenho a dizer. Meu dedo tá sujo de tinta. E só isso mesmo. Valeu aí.